Fala pessoal, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal do YouTube. Galera, hoje eu vou falar sobre o osciloscópio, tá? Vou falar aqui porque tem algumas pessoas que me pediram para fazer um vídeo sobre esse assunto, dizendo assim, qual é a importância do osciloscópio na bancada, se de fato a gente precisa do osciloscópio todos os dias, se a gente não precisa, se é uma ferramenta que vale a pena investir, se é uma ferramenta que dá para trabalhar sem ela, em que momento na análise a gente precisa do osciloscópio. Então eu vou explicar tudo isso nesse vídeo para vocês. A única coisa que eu peço é que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, porque isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E se você ainda não é membro do canal, deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5 por mês. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se você ainda não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado de GSCel Assistec, nosso treinamento principal, eu tenho um recado aqui para você. Nosso treinamento está com oferta especial de atualização, custando apenas R$ 247, podendo ser dividido até em 12 vezes no cartão, onde você não vai pagar mais do que R$ 26 por mês, irmão. Então aproveita a oportunidade, clicando no link aqui da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? E lembrando que o nosso treinamento ele é vitalício, você paga apenas uma vez, não precisa pagar mais nada pelas atualizações que vocês vão receber. E também temos suporte ao vivo e online 2 vezes por semana, quarta-feira às 19h30, sexta-feiras também às 19h30. Então aproveita essa promoção antes que o nosso treinamento atualize e volte ao valor de R$ 497. Beleza? Vamos lá, sobre osciloscópio. Primeiro vocês precisam entender o que é um osciloscópio, né? Galera, osciloscópio nada mais é do que uma ferramenta que vai medir a tensão ao longo do tempo. Pronto, só isso, tá? Vai medir a atividade dessa tensão ao longo de um determinado período. E isso pode nos ajudar a enxergar atividades que com o multímetro a gente não consegue verificar. E nem com nenhuma outra ferramenta, tá? Então entenda uma coisa, se é uma ferramenta que observa a tensão ao longo do tempo, eu posso medir, por exemplo, linhas de comunicação, tá? Porque as linhas de comunicação, ela trabalha a nível lógico alto e nível lógico baixo. Então eu consigo, em um determinado tempo, observar se essa tensão subiu, se essa tensão desceu, e ali acaba criando um código binário, por exemplo, tá? E aí eu preciso, claro, ter um pouco de conhecimento em eletrônica digital para saber se aquela comunicação, se aquilo ali de fato está correto, tá? Então, trazendo para a eletrônica digital, a gente usa muito para verificar linhas de reset, linhas, algumas no caso de habilitação, linhas de controle, tá? Então essas linhas a gente consegue analisar com o osciloscópio e chegar a conclusões de se aquela malha está certa, se está errado, se aquele componente está funcionando ou não, se responde a CPU ou não, tá? Então, dentro da eletrônica digital, a gente pode utilizar essa ferramenta para fazer essas verificações. Porém, o osciloscópio ele não fica apenas limitado em malhas digitais. A gente também pode verificar, utilizar o osciloscópio também para verificação em malhas analógicas, em circuitos analógicos, tá? E nessa questão de eletrônica analógica, que é também muito importante, né? O osciloscópio ele nos possibilita verificar, por exemplo, frequências de cristais osciladores. A gente pode verificar frequências com sinal digital, frequência com sinal analógico, tá? A gente pode verificar, por exemplo, como está um chaveamento de um conversor Buster, um conversor Buck, tá? Que está dentro da eletrônica analógica, não são circuitos digitais, tá? Por exemplo, um circuito de backlight, por exemplo. Para você verificar se um circuito integrado do bloco de backlight, ou seja, o drive de backlight, se esse driver ele está trabalhando ou não, a gente só pode fazer essa verificação com o osciloscópio, porque através do osciloscópio a gente verifica a frequência de chaveamento e se está chaveando ou não o indutor que está junto dentro desse circuito, tá?
Uma outra coisa, um bloco de áudio, um setor de áudio, por exemplo. A gente, com o osciloscópio, a gente consegue verificar se, por exemplo, o amplificador de áudio está trabalhando, está amplificando. Tá? Então, com o osciloscópio, a gente também consegue fazer essa verificação. A gente consegue verificar, por exemplo, se o IFPMIC, no momento que está sendo chamado para trabalhar, para carregar a bateria, se de fato ele está gerando uma tensão elétrica, né? Digamos assim, de ganho de potência, para, ao mesmo tempo que está carregando o aparelho, está também mantendo o aparelho ligado. Então, o osciloscópio acaba nos ajudando também nessas medições. Então, tudo que for, digamos assim, fontes chaveadas na placa do smartphone, circuitos octas, né, DC-DC, circuitos de driver, de backlight, amplificadores, tudo isso a gente pode verificar com o osciloscópio. Então, observe que dentro de um determinado circuito, a gente pode utilizar o osciloscópio inúmeras vezes. O problema é que muitas pessoas acabam se limitando apenas no multímetro, mas tem muitas análises que a gente usa no dia a dia com o osciloscópio. O osciloscópio, sim, de fato é uma ferramenta importantíssima, porém se deve ter conhecimento em eletrônica para utilizar essa ferramenta. O problema de muitas pessoas não utilizarem o osciloscópio é o baixo conhecimento em eletrônica, que faz a pessoa ficar muito limitado acerca de entender o que tem que ser feito com o osciloscópio em uma determinada análise. Então, o que eu digo para vocês nesse vídeo é: o osciloscópio é de fato uma ferramenta importante na bancada. Se você tem condições de comprar um osciloscópio, adquira, porque você vai precisar utilizar. É claro, se você não está utilizando, por exemplo, se você tem um osciloscópio na sua bancada e você não está utilizando essa ferramenta e não sabe como utilizar essa ferramenta, então você precisa aprender um pouco mais de eletrônica para que você possa, digamos assim, saber utilizar e, de certa forma, né, usufruir do que essa ferramenta pode trazer para você. Tá? É o mesmo caso de uma programadora. Se você tem uma programadora na bancada, a programadora é uma ferramenta muito cara. Se você não sabe utilizar essa ferramenta, é um investimento perdido. A mesma coisa é o osciloscópio. Tá? Se você tem um osciloscópio, comprou caro, um osciloscópio de bancada, e você não sabe utilizar essa ferramenta, é um investimento que está parado. É um mau investimento que você fez. Porém, esse mau investimento pode se tornar um investimento, digamos assim, significativo de fato, se você aprender a utilizar essa ferramenta. Mas para você aprender, você precisa também ter conhecimento de eletrônica, tá? Porque senão você fica travado, você não consegue utilizar essa ferramenta na bancada. Logo você vai dizer: pô, comprei uma ferramenta, não uso para nada, o osciloscópio não presta. Não, não é que não presta, é que talvez o conhecimento em eletrônica está baixo. Tá, pessoal? Isso aqui não é para querer ser o gostoso, eu simplesmente estou dizendo a sinceridade dos fatos aqui. Tá? Então, eu quando comprei o osciloscópio pela primeira vez, eu sentia certa dificuldade de utilizar a ferramenta. Tá? Eu me sentia muito limitado com ela. Eu utilizava ela para coisas simples, medir frequências, medir, digamos assim, um buck, eu só usava para isso. Só que depois chegou um momento que eu disse: não, eu preciso entender um pouco mais sobre essa ferramenta. E aí eu descobri que para entender de osciloscópio eu preciso saber de eletrônica. Tá? E eu precisei estudar um pouco mais sobre eletrônica digital, eletrônica analógica, para saber o que tem que ter em cada circuito e utilizar de fato o osciloscópio para ser os meus olhos dentro daquele setor. Tá? O osciloscópio é uma ferramenta que vai dar condição de você enxergar o que está acontecendo dentro de um circuito, coisa que com o multímetro a gente não consegue fazer em determinados casos. Tá? Porque medir uma tensão e certificar de que aquela tensão existe ou não dentro do circuito é apenas o início de uma análise. Agora, tem muitas outras coisas dentro de um circuito que é necessário medir, e só é possível quando se tem um osciloscópio, por exemplo. Se você pega um circuito de câmera, você vai ter várias alimentações ali chegando para o bloco de câmera. A gente pode medir isso com o multímetro. Porém, quando a gente necessita, por exemplo, verificar se um determinado barramento MIP está gerando, né, digamos assim, protocolos de imagem, aí já fica complicado utilizar o multímetro.
ok? Quando eu vou fazer uma medição, por exemplo, em um circuito de carregamento que não funciona de forma nenhuma, não carrega o aparelho, e eu já fiz de tudo que tinha que ser feito, já medi alimentações, já verifiquei várias coisas, tudo está presente, mas o aparelho não está ligando, quer dizer, carregando, pode ser uma falha de comunicação. E como é que eu analiso essa falha de comunicação? Tem técnicas com multímetro que a gente pode usar, claro, mas a gente vai ficar limitado. Entender que uma linha está digamos, conectada à CPU ou não, isso é uma análise muito rasa. Então, será que tem comunicação aqui entre IFPMIC e CPU? Aí eu vou tirar o IFPMIC fora, vou fazer condução reversa, tá dando todos os valores, pronto. Não, tem que fazer uma verificação através, né, de um conhecimento mais aprofundado na eletrônica, porque temos também linhas de interrupção, vamos ter ali linhas de controle, sincronismo, tá? Vamos ter linhas de habilitação, comandos. Então a gente precisa entender da eletrônica para saber o que tem que medir em cada malha com o osciloscópio. E aí é onde vem muitas vezes a escassez do conhecimento, que faz com que você não usufrua de forma plena, por exemplo, de uma determinada ferramenta. É o caso também dos multímetros, né? Muita gente só usa multímetro para medir curto-circuito, não sabe que a escala de resistência pode ser muito importante, não sabe que a escala de semicondutores não é só para condução reversa, utilizamos para outras coisas também, tá? O próprio, por exemplo, multímetro, a gente tem outras escalas que nos ajuda a enxergar coisas, né? Que muitas vezes você só sabendo ali medir continuidade não vai chegar a lugar nenhum, tá bom, galera? Então, assim, tanto o multímetro quanto o osciloscópio tem suas características e é importante sim para a bancada, assim como também uma fonte de bancada é importante, não só para ligar um aparelho, mas também para aplicar tensões, para encontrar certas coisas, né, que só com essa técnica a gente encontra. Então, como eu sempre falo aqui, toda ferramenta tem a sua importância, toda ferramenta tem a sua característica, a sua propriedade, e é importante a gente saber que cada uma ferramenta serve para um determinado, né, protocolo, uma análise específica, tá bom? E você pode utilizar fonte, osciloscópio e multímetro dentro de uma mesma análise, tá bom? E o que vai fazer você entender que tem que utilizar o osciloscópio é quando você entende que chegou a limitação, chegou em um limite, a medição com multímetro, tá? Por exemplo, tem pessoas, né, deixa eu ver quanto está de vídeo, tem pessoas que vão utilizar o multímetro para medir um protocolo, tá? Aí na mente dele tem protocolo I2C, tem que ter tensão de 1.8 volts para trabalhar, certo? Agora, quando você pega, por exemplo, um protocolo SPMI, onde ele trabalha a nível lógico baixo e nível lógico alto, é quando ele forma as informações do protocolo. E aí você vai medir com o multímetro, não encontra tensão nessa malha, porque o multímetro ele vai só medir a tensão 0 volts, tá? E aí o camarada acaba achando que tem uma falha ali naquele protocolo porque não tem alimentação, mas de fato o protocolo é diferente do protocolo I2C. Isso serve também para outras coisas. Então a gente tem que entender que, como se diz o filósofo, né? O direito de um começa quando do outro termina, tá? Então a mesma coisa funciona para a ferramenta. Quando a análise com o multímetro ela se limita, eu preciso do osciloscópio, tá bom, galera? Então o que eu digo para você vai adquirir um osciloscópio. Não estou entrando em mérito aqui de qual osciloscópio você deve comprar, disso, aquilo, outro. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre osciloscópio portátil, osciloscópio de bancada e tal, né? Mas o osciloscópio sim, de fato, é uma ferramenta importante. Você vai comprar o osciloscópio que cabe no seu bolso. Você pode comprar um osciloscópio portátil para começar, por exemplo, a trabalhar, a entender. Se você não tem condições, por exemplo, de comprar um de bancada no momento. Mas o importante é você ter um osciloscópio para você começar a sentir, começar a
testar coisas com o osciloscópio e aí começar a entender que o osciloscópio precisa fazer parte de uma análise. Por exemplo, análise no setor de áudio por amplificação, a primeira ferramenta que eu uso para checar alguma coisa é o osciloscópio. Tem várias análises na placa, setores específicos, que eu utilizo primeiramente o osciloscópio, depois o multímetro. Tá? Então, às vezes, para a gente chegar a conclusões, digamos, complexas, a gente precisa sim do osciloscópio. O osciloscópio te dá condição de enxergar coisas que com multímetro e qualquer ferramenta não temos condições de enxergar, e logo isso traz para o técnico formas de ele resolver problemas que poucas pessoas conseguem chegar a conclusões. Então, o osciloscópio sim é uma grande ferramenta, tá, galera? E quem tem essa ferramenta na bancada não usa e diz que perdeu dinheiro, simplesmente esse camarada, ele não perdeu dinheiro, ele simplesmente falta conhecer um pouco mais de eletrônica e saber utilizar essa ferramenta, né, baseado no conhecimento que ele tem, e ele sabe o que ele vai precisar ver com o osciloscópio, tá, pessoal? Então fica esse vídeo aí para vocês. É importante sim ter um osciloscópio na bancada, desde que você esteja preparado, né, para utilizar essa ferramenta, ou compra a ferramenta e começa a estudar um pouco mais eletrônica para saber utilizar. Não é aprender a usar o osciloscópio. Aprender a usar o osciloscópio é fácil, pessoal. É só calibrar o osciloscópio, mudar ali, né, digamos assim, selecionar o gráfico, o painel para pegar uma determinada tensão que você vai medir, uma determinada linha, tá? Você vai ver que tem como aumentar o brilho da tela e tal, enfim. Não é difícil aprender o menu do osciloscópio. O difícil é saber o que tem que ter, tá? E para saber o que tem que ter, tem que conhecer de eletrônica, tem que conhecer de circuito, tem que entender o mínimo de eletrônica digital. E também de analógica, é claro. A gente também vai utilizar o osciloscópio em medições em circuitos analógicos. Beleza, galera? Então fica mais uma dica aqui de vídeo para vocês, né? Mais uma dica aí sobre ferramentas, e eu digo isso para vocês, né? Finalizo esse vídeo aqui dizendo que sim, o osciloscópio é importante para a gente na bancada, principalmente a gente que trabalha com um circuito bem complexo. Beleza? Um abraço, Deus abençoe, e eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis, fui!